Então, igreja, por favor, eu quero te pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6. Vai comigo aí para o livro de Mateus, capítulo 6. E aí você vai procurar o versículo 9. Se o Adriel quiser já colocar depois o tema da mensagem, depois do versículo já pode colocar, tá? Assim que a gente terminar de ler. Então vamos lá, Mateus 6, versículo 9 em diante, vai dizer assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Curve sua cabeça por um instante. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela possa vir ao encontro de cada coração aqui presente. Que o Senhor possa ministrar com a tua igreja as tuas verdades, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e que essa mensagem, Senhor, encontre um lugar de morada em cada vida aqui e dê o seu fruto em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Bom, meus irmãos, eu e você, nós vivemos num tempo em que a oração ela foi reduzida a uma simples rotina vazia. Se nós olharmos bem, a oração se tornou palavras repetidas de cor, aonde o que antes era um relacionamento, agora se tornou uma lista de desejos pré-formatada para tentar manipular a vontade de Deus. Infelizmente, é isso que a oração se tornou para algumas pessoas, porque muitos oram como consumidores. Muitos oram como se estivessem diante de um balcão divino, esperando receber com as suas orações as bênçãos que declararam ao Senhor e disseram: Pai, faz isso, Pai, faz aquilo, eu quero que o Senhor faça dessa maneira por mim, haja dessa forma, como quem espera receber uma encomenda da Shopee ou do Mercado Livre. Receber encomenda da Shopee é bom, né? Eu sei, eu também gosto. Gosto mais do Mercado Livre, Shopee é mais cofré. Mas, infelizmente, a prática da oração se tornou isso, como se estivéssemos diante de um balcão, pedindo, esperando apenas receber do Senhor aquilo que encomendamos com Ele. Então oramos assim: Deus, eu te peço que o Senhor abra as portas da empresa para que eu seja promovido lá dentro. Pai, eu oro pedindo para que o Senhor me dê um carro melhor. Eu oro pedindo para que o Senhor me leve para aquele lugar que eu tanto sonhei conhecer. Enquanto isso, o mundo vai orando na intenção de convencer Deus a fazer a vontade do homem. E em contrapartida temos Jesus, nessa passagem de Mateus 6, nos ensinando a orar de uma maneira radical e totalmente oposta do que eu e você talvez estejamos acostumados a orar. Ele nos ensina a orar para que se cumpra não a nossa vontade, mas a vontade do Pai. E essa é a grande diferença das palavras de Jesus nesse texto de Mateus 6 para aquela oração que eu e você estamos acostumados a fazer. Porque a gente vai orando pedindo para que Deus faça a nossa vontade, enquanto a vontade de Deus vai sendo esquecida no meio das nossas palavras ditas aos céus. Então, o texto de Mateus vai nos dar essa instrução. Nele vemos o próprio Filho de Deus nos ensinando como se relacionar com o Pai. Os discípulos haviam pedido para ele: olha, como que a gente faz para orar da maneira certa? Então ele diz: vocês devem orar dessa maneira. E ele dá esse passo a passo da oração que todo cristão deve, então, declarar. Não como um modelo pré-formatado, irmãos. Não como um checklist que você tem que cumprir cada item daquela oração. Mas como um modelo, como um exemplo, para que eu e você possamos entender os princípios e, a partir do entendimento desses princípios, conseguir orar da maneira que Deus espera de nós. Nós vemos que Jesus nos ensina a se relacionar com o Pai, e isso é uma expressão da graça divina de Deus para o seu povo. Porque num mundo, irmãos, onde o homem ele é inclinado e naturalmente impulsionado à idolatria
e a viver uma vida longe de Deus, Jesus vem nos ensinando como nós podemos mudar isso. E ele diz que a forma de nós fazermos esse relacionamento com Deus voltar a dar certo é através da oração. Tudo começa na oração. Não espere mudar as suas atitudes, a maneira talvez como você tem vivido, e você diz, Senhor, poxa, eu queria tanto mudar, e você fica só no pensamento, eu queria tanto fazer diferente, eu queria tanto agir de outra forma, eu não queria mais errar nisso, eu não queria mais errar naquilo. Só que você nunca orou a Deus da maneira como a Bíblia te ensina a orar, pedindo isso para Ele. Toda mudança de atitude, irmãos, começa na oração, porque a oração muda o nosso coração. E a partir do momento que o nosso coração é mudado, a nossa mente é mudada e as nossas atitudes refletem isso. Então você quer ter uma mudança de vida, você quer transformar as suas atitudes? Ore. Peça a Deus através da oração. E agora nós vamos ver como que cada linha dessa oração é um golpe contra o nosso ego e contra os nossos desejos egoístas, onde nós somos levados a uma rendição completa do nosso coração e a reconhecermos de que quem reina é Deus, não nós. Amém? Vamos lá então. Mateus 6, 9 a 13, nós vamos encontrar o texto base de hoje. E essas são palavras de Jesus ditas num contexto muito importante da Bíblia que você precisa entender para que ela faça ainda mais sentido dentro do seu coração. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orar, Jesus estava simplesmente no meio de um dos sermões mais famosos de toda a Bíblia, que é o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Nesse sermão, Jesus, então, ele anunciava e ensinava para as pessoas um novo modelo de vida, um novo reino que estava sendo inaugurado e vinha sendo inaugurado a partir dele mesmo. Ele mostra que esse reino traz uma nova realidade que confrontava praticamente tudo o que aquelas pessoas sabiam a respeito de justiça e do que Deus queria para o seu povo, de qual era a vontade de Deus para o seu povo. Nós vamos ver isso mais bem explicado quando Jesus disse lá em Mateus 5, 27, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Só que aí ele aumenta a régua, ele expande o filtro e ele diz assim, eu porém lhes digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Antes, o problema era você cometer o ato do adultério, você beijar, você trair fisicamente. Agora, Jesus ele dá uma nova expansão para isso. Ele diz, eu digo, porém, que se você apenas olhar para uma mulher com segundas intenções, você já cometeu adultério no seu coração. Não precisa mais consumar o ato. O seu coração já consumou. Ainda ele falou nesse mesmo Sermão do Monte o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém te der um tapa na face direita, dá também à esquerda. Se alguém te processar, querendo tirar a sua túnica, deixa que leve inclusive a sua capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Então você vê que as palavras de Jesus, elas expandem a percepção e a dificuldade do que seria o pecado diante do reino de Deus. E como se tudo isso já não fosse difícil o suficiente, Jesus ainda vem e solta uma outra pedrada, irmãos. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Era isso que aquele povo tinha aprendido. Ama quem está perto de você, quem te faz bem, quem tem o cabelo bonito, quem tem o sorriso branquinho, quem não tem bafo, quem não cheira sovaco. Aí ele diz assim, eu, porém, digo o seguinte, vocês devem amar os seus inimigos e orar por aqueles que perseguem você. Ah, irmãos, aí Jesus complicou a nossa vida. Não complicou? Pois é. Então você vê que ele estava afunilando, estreitando ainda mais as coisas para todos nós. E esse discurso do reino é um discurso de um reino que funcionava então de ponta cabeça. Ora, como assim eu tenho que amar o meu inimigo? Como assim eu tenho que dar a outra face? Que história maluca é essa, Jesus? Esses são os princípios do reino de Deus, de um reino que funciona de ponta cabeça, ao contrário do que nós imaginamos. No reino de Deus, o último é o primeiro. No reino de Deus, quem perde é quem ganha.
No reino de Deus, quem se humilha é que é exaltado. E quem quer se exaltar é que é humilhado. Então Jesus estava trazendo essa nova perspectiva, irmãos. E o texto que lemos no início, ele está inserido justamente dentro desse contexto, onde Jesus estava apresentando uma nova realidade, inclusive a respeito da oração. Por isso que você precisava entender tudo que Jesus tinha falado antes, porque a oração que Jesus ensina é uma oração que vai ao encontro contrário do que aquilo que as pessoas gostariam de orar. Ele diz, Pai Nosso. A gente não gosta de dizer Pai Nosso, a gente gosta de dizer meu Pai. O Pai é meu, é o meu Pai, não é verdade? Venha o teu reino. Não, meu Pai, eu quero que o meu reino, a minha vontade, o meu desejo seja estabelecido e prevaleça. Então, o que Jesus ensina aqui, irmãos, é muito precioso por causa disso. Porque essa oração também era um ensino de ponta cabeça de Jesus, aonde nós vamos aprender agora tudo a respeito dela. Essa oração, ela é popularmente conhecida como a oração do Pai Nosso, não é verdade? Mas se a gente olhar dentro do contexto da linha de ensino da qual Jesus estava trazendo, certamente nós poderíamos dar um outro nome para ela. A oração que nos vira do avesso. A oração que nos confronta, a oração que nos desafia. Um monte de outros nomes aí, um monte de outras características que a gente podia dar para ela. Então vamos lá. No primeiro versículo, que é o versículo 9, aí o Adriel, se quiser, pode projetar o versículo 9 para nós. Nós vamos ver que Jesus ele nos desafia a reconhecer. Tópico 1. Bota o tópico 1 primeiro, por favor. Tópico 1 nos leva a reconhecer Deus e a sua glória como prioridade absoluta. Esse é o primeiro desafio que o versículo 9 nos traz. Reconhecer Deus e sua glória como prioridade absoluta. Vamos ler o texto. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse versículo, o primeiro ponto de ensino que nós podemos tirar dele é que Jesus nos mostra que Deus vem em primeiro lugar, não as nossas necessidades. Ele não começa a oração colocando as necessidades dele, dizendo, é o seguinte, Pai, eu preciso que o Senhor faça isso, faça aquilo, eu estou com esse problema, eu estou com aquilo outro. Não, irmãos. Jesus, ele nos ensina que Deus vem em primeiro lugar. E isso nos lembra que ele é o centro de todas as coisas, não a gente. Vez ou outra, para não dizer quase sempre, nós cometemos esse erro de inverter as coisas, de inverter esse princípio e acabamos colocando nossos desejos e as nossas necessidades no centro da nossa vida e no centro da nossa atenção. Daquele lugar onde nós dedicamos esforço, tempo. A gente comete esse erro de inverter, mas Jesus vem nos lembrar que Deus é que deve vir em primeiro lugar, não nós, irmãos. O que queremos, o que precisamos, vem depois. Não que não tenha espaço para isso, tem, mas isso vem depois. O Deus e a sua glória devem ser prioridade absoluta para nós. E ponto final. Então isso não significa que as nossas necessidades são desprezadas pelo Senhor de maneira alguma. Ele é um Pai sempre presente, que está ali, sempre perto, para nos ajudar e nos acolher, para nos amparar, cuidar de nós sempre que precisarmos. Mas o fato é que esse não é o coração do relacionamento cristão. O relacionamento cristão, ele é baseado não em nós, mas em Deus. Ele é o coração, ele é o centro, é tudo para ele. Então, diferentemente do que cantamos e ouvimos pregar na internet, não somos o ouro puro de Ofir. Também não somos o centro do coração de Deus ou o ponto fraco de Jesus, qualquer outra coisa nesse sentido. Não, irmãos, continuamos sendo meros pecadores que carecem da glória de Deus. E precisamos entender e reconhecer o nosso lugar. E esse início de oração é Jesus nos ensinando exatamente isso. Olha, Deus e a sua glória, a sua majestade, aquilo que ele é, vem primeiro. Depois vai ter espaço para as suas necessidades. Mas em primeiro lugar,
no centro da sua vida, no centro da sua oração, no centro do seu coração, tem que ser Deus e a sua majestade, porque ele nunca dividiu a sua glória com ninguém e não vai dividir agora, né? E o segundo ponto que o texto nos ensina é que nós podemos chamá-lo de Pai. Isso é muito maravilhoso, irmãos, porque isso fala sobre a nossa adoção, isso fala daquilo que Cristo fez por nós. Agora, através do sacrifício dele, nós fomos colocados na videira, fomos feitos filhos por adoção. E isso muda quem somos, muda o que fazemos a partir do momento que entendemos essa verdade. Então, o nosso Pai, ele está sempre perto e sempre presente. Então, nós não precisamos começar a nossa oração dizendo assim: Senhor, soberano Deus, magnífico, esplêndido e majestoso Rei. Não, irmãos, simplifica, seja simples. Começa a sua oração dizendo: Pai. E ele vai te entender. Chama ele de Pai. Entenda a filiação para o qual você agora foi comprado pelo sangue de Jesus para ser feito filho de Deus. E você não precisa mais, ele é sim, ele é Senhor, ele é Altíssimo, ele é Majestade, ele é tudo. Mas acima de tudo isso, ele é Pai. Foi para isso que Cristo morreu, para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Então simplifica, irmão. Começa a sua oração, quando você for falar com ele, dizendo: Pai, eu preciso falar contigo. E eu tenho certeza que ele vai te entender que você está falando com ele. Pode ter certeza absoluta disso. Amém? Então, por fim, o terceiro ponto desse versículo é quando Jesus diz: santificado seja o teu nome. E essa frase, essa expressão, santificado seja o teu nome, ela é, na verdade, um clamor para que Deus seja reverenciado e glorificado em tudo, inclusive na nossa vida. Então, irmãos, não chega para Deus pedindo nada, não chega para Deus lançando na mesa tudo que você precisa, tudo que você está passando. Vai com calma, faz certinho. Começa glorificando a Ele, dando a Ele toda a honra, toda a glória. Fala: Pai, você que me criou, você que me conhece mais do que eu mesmo, sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, você que sonhou comigo, eu preciso abrir o meu coração contigo. Seja simples e Deus vai te entender. Amém? Isso corrige o nosso erro de ser egoísta e sempre chegar em Deus querendo e pedindo as coisas. Seguindo adiante, já no versículo 10, nós vamos ver que ele nos desafia a tópico 2, vivermos na dependência da vontade de Deus. Versículo 10, ele vai nos dizer assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E esse aqui eu acredito ser o versículo mais árduo dessa noite. O mais difícil de todos eles, para mim e para você. Isso porque Jesus nos ensina a orar com um coração que pede para viver os propósitos de Deus e não os seus mesmos. Jesus está dizendo que nós devemos orar dizendo: venha o teu reino. E ele não está falando sobre um lugar futuro, algo que vai ser estabelecido lá na frente, mas ele está se referindo também a uma realidade espiritual presente, a algo que já pode ser vivido enquanto estamos aqui. O reino de Deus, irmãos, ele não é simplesmente um lugar aonde estamos indo, mas ele é uma realidade da qual já estamos vivendo. Podemos viver a realidade do reino de Deus aqui. Uma realidade aonde Deus é absolutamente soberano para governar sobre tudo e sobre todos. E aonde a vontade dele é soberanamente cumprida. Essa é a realidade do reino. Então é por isso que a sequência desse mesmo versículo vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque no reino de Deus, a vontade dele vem em primeiro lugar, não a nossa. Se tiver espaço para minha vontade, se Deus encontrar no meu coração algo alinhado com a vontade dele e quiser fazer, amém. Mas a prioridade é a vontade do Pai. Sempre, 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 sempre será a vontade de Deus. Só que orar assim, e principalmente viver isso, não é fácil.
Ao contrário, é muito difícil para nós agirmos dessa maneira, porque a gente vai precisar confiar que a vontade de Deus é melhor, mais sábia e mais perfeita do que a nossa. Mas aí é que está o desafio, porque a gente canta músicas dizendo que a vontade de Deus é melhor, só que quando chega na hora de pôr em prática, o negócio fica mais complicado. A gente canta, Senhor, eu te entrego a minha vida, eu me rendo a ti, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Será? E quando chega na hora de nós abrirmos mão da nossa vontade para que a vontade de Deus se estabeleça? Seja sincero, quando foi a última vez que você orou para Deus dizendo exatamente isso? Senhor, eu não quero que a minha vontade seja feita, eu quero que a sua seja feita, independente do que eu quero. É difícil, irmãos, a gente orar dessa maneira. É difícil a gente ter essa coragem, porque Deus vai levar a sério essa oração. Quando a gente fala para Deus as coisas, Deus não está brincando. Deus está escutando e Deus está levando a sério. Ele diz, tá bom, filha, você quer que eu faça do meu jeito? Eu vou fazer, mas talvez você não vai gostar. Talvez você não vai se sentir confortável com aquilo que eu vou fazer na sua vida, com as áreas que eu vou mexer dentro de você e ao seu redor. Então, orar pedindo para que a vontade de Deus se cumpra é uma das orações mais perigosas e corajosas que você pode fazer na sua vida. Porque você está dizendo, a minha vontade está de lado e a sua vontade agora é que está em jogo. Mas como é difícil a gente confiar que a vontade de Deus é melhor, mais sábia e mais perfeita do que a nossa. A gente é muito controlador, irmãos. A gente gosta de ter o controle de todas as situações. É assim no nosso trabalho, é assim na nossa casa, é assim na igreja, é assim em todos os lugares. Ninguém está preparado para perder o controle. Mas é justamente nesse lugar que Cristo nos chama a estar. Num lugar não de controle, mas de dependência. Aonde quem controla é o Senhor e aonde quem depende somos nós. Amém? Então, nem sempre a gente quer o que Deus quer. E eu arriscaria dizer que quase nunca é assim. Geralmente nós queremos algo que seja confortável, que não custe nada da nossa parte e que a gente possa cumprir só em horário comercial. Ter os finais de semana livres para descanso. Mas quase nunca esse é o jeito que Deus quer as coisas. Porque Deus, ele precisa nos tirar da nossa zona de conforto, irmãos. Todas as vezes que nós ficamos na zona de conforto, que nós ali nos estabelecemos, a gente para de crescer e de amadurecer. Quem nos oferece a zona de conforto, você bem sabe, falamos isso acho que 1 ou 2 cultos atrás. Não é Deus, é Satanás. Ele nos oferece a zona de conforto. Deus nos leva e nos chama a esse lugar de entrega, de renúncia, de dobrar a nossa vontade diante da vontade dele. Ele nos leva a esse lugar de submissão nele. É nesse lugar que eu e você precisamos estar. Nesse lugar. E é por isso que Jesus, na parte final desse versículo, ele vai nos desafiar a viver a vontade de Deus, dizendo, assim na terra como no céu. Porque no céu, a vontade de Deus ela é perfeitamente obedecida e assim nós devemos obedecê-la aqui na terra também. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente está dizendo, eu quero que tudo aquilo que o Senhor faz no céu se estabeleça aqui na terra através da minha vida. A gente está dizendo para Deus, eu quero obedecer, mas vai ser difícil. Mas é necessário. Então o desafio seguinte de Jesus, ele continua no texto do versículo 11, cujo o tópico vai ser o 3, dizendo que nós precisamos confiar na provisão de Deus. E agora nós vamos ver o versículo 11. Diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse termo pão, ele não significa literalmente aquele pãozinho francês que você vai no mercado comprar quando está com fome. É bom, né, um pão francês, quer ver se tiver um gergelim em cima. Mas ele representa tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Ele está falando sobre alimento, sobre saúde, sobre trabalho e sobre vestimenta. Então, esse pedido que Jesus nos ensina não é sobre bens materiais ou sobre prosperidade financeira. E também não é sobre a abundância das coisas. Jesus não disse, o pão nosso de cada dia, que ele
transborde hoje a ponto de eu não precisar me preocupar amanhã. Ele diz, o pão nosso de cada dia, me dá hoje. A provisão de Deus para nós, ela é uma provisão diária. Deus está sempre provendo, Deus está sempre fazendo. Por isso que às vezes você olha e você diz, meu Deus, mas eu recebi algo do Senhor, vamos falar aí um valor financeiro? Você recebeu um valor aí de Deus que você não esperava e você diz, mas não sobrou. Claro, porque não precisa sobrar como você quer que sobre. A provisão de Deus é diária. Pastor, mas o meu salário não está dando, não está sobrando. Mas a provisão de Deus é diária, não te falta o pão, não te falta a bebida, não te falta o café, não te falta o arroz, não te falta nem o que vestir. Então, ele está dizendo que Deus vai prover o necessário para vivermos bem e em paz. E isso confronta, irmãos, o nosso coração que é materialista e o nosso coração que é triunfalista. Esse triunfalismo que nós somos ensinados uma vida inteira a correr atrás, do sucesso, do status, que você precisa ter em abundância, você precisa ter muito, porque isso sim é sinal de que você se deu bem na vida. Não, irmãos, não tem nada a ver com isso. Pensa comigo o seguinte, você tem o alimento na mesa? Você tem roupa para vestir? Você tem saúde para vir ao culto hoje e para poder trabalhar? Então glorifique ao Senhor, porque Ele proveu o pão para o dia de hoje. Se você está aqui, você comeu, você está com saúde, você tem trabalho, Deus proveu o pão para você. Pastor, eu estou desempregado. Calma, é provisório, é temporário. Isso não é permanente, porque você continua se alimentando. A provisão de Deus, ela chega de várias formas, não só através do emprego que você tem. Precisamos aprender a não viver pelo que ganhamos, mas aprender a viver pelo que Deus provê. E o que Deus provê é muito melhor e infinitamente maior do que aquilo que ganhamos. O muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é muito. Então, quando aprendemos a viver na dependência do Senhor e na provisão do Senhor, entendendo que Ele é que sustenta os nossos dias e traz o pão para a nossa mesa, nós começamos a entender que o Senhor tem cuidado de nós. E claro, talvez você não tenha tudo que você deseja ter, mas certamente você tem tudo que você precisa para viver em paz e viver feliz. Felicidade nunca pode ser medida pelo que você tem. A felicidade, ela tem que ser medida por aquilo que Deus é na sua vida. Ainda que você não tenha uma roupa boa, nova de marca, uma bolsa do ano, um sapato novo para usar, Ele não te faltará. Ainda que você talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde, creia que Ele não te faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Dele eu não terei falta. Não é de nada terei falta, é dele. É Ele que não vai faltar, não são as coisas. Pode ser que falte alguma coisa para você, mas o Senhor nunca vai te faltar. Amém? Glória a Deus. Vamos para o versículo 12, versículo seguinte, cujo desafio de Jesus é aprender a perdoar. Tópico 4, pode colocar para nós. Aprender a perdoar. Diz assim o verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E aqui a gente precisa ter inteligência para ler esse versículo, porque o desafio não é que Ele perdoe as nossas dívidas. Isso é muito fácil. Afinal, quem é que não quer ter a sua dívida liberada, né? Já pensou comprar um guarda-roupa parceladinho, Casas Bahia, e depois ela dizer que você não precisa mais pagar? Então, pedir pelo perdão da nossa dívida é muito fácil. O desafio de Jesus não é esse. O desafio de Jesus está depois da vírgula. Vírgula, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Esse é o desafio que Cristo veio trazer nessa oração de ponta cabeça, que é a oração do Pai Nosso. Querido, pedir perdão e esperar receber o perdão é a coisa mais simples do mundo. Agora, se colocar na posição de ofendido e liberar perdão para quem te ofendeu, isso é coisa de crente. Aí você realmente vai ter mostrado sinais de que você já foi regenerado pelo Senhor.
Porque a dívida, ela representa não uma dívida financeira, mas ela representa as nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados que cometemos contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Então, quando a gente diz perdoa as nossas dívidas, não estamos falando de dívidas financeiras, mas estamos falando das falhas que temos, dos erros que cometemos com Deus e com o nosso próximo. Então, receber esse perdão quando somos os ofensores é mais fácil, mas liberar perdão quando estamos na condição de ofendidos, liberar perdão, perdoar a quem nos fez mal, é que se torna o grande ato de obediência ao Senhor que Cristo espera de nós. Perdoar, irmãos, é obedecer. Perdoar quem te ofendeu não é uma escolha. Perdoar não é uma opção. Perdoar é uma decisão de obediência. Quando você diz assim, eu quero obedecer ao Senhor, você vai precisar perdoar aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te trapaceou. Não significa que talvez você precise andar com ela de novo. Isso é outro caso. Circunstâncias e circunstâncias. Outro assunto, outra pregação. Mas significa que você deve sim perdoar o seu ofensor. Por mais mal que ele tenha te feito, não importa o tamanho do dano que ele te causou, o perdão precisa ser liberado, porque é uma ordem de Jesus. É um ato de obediência que vai mostrar que você foi regenerado pelo Senhor. Fácil? Não. Difícil? Muito? Com certeza. Mas eu te pergunto, você também não foi perdoado gratuitamente por Deus? Em Cristo Jesus? Foi. Então, da mesma maneira que você recebeu esse perdão, perdoe graciosamente, com a ajuda do Espírito Santo, com a mesma graça que te alcançou. Nós não temos o direito de não perdoar, porque aquele que tinha essa escolha, ainda assim, decidiu nos amar e foi até o fim nessa decisão. Amém? Então, perdão, irmãos, é bíblico e necessário. E, por fim, o último desafio que Jesus deixou para nós, no versículo 13 tópico 5, buscar a santificação diária. Vamos ler o versículo 13, diz assim: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Essas palavras de Jesus, elas mostram que a nossa condição não é uma condição de super-herói da fé. Não é uma condição onde nós podemos ser capazes de enfrentar o inimigo e sair ilesos 100% das vezes. Muito pelo contrário. Eu e você não somos tão fortes como imaginamos ser. Nós não somos tão imunes às armadilhas de Satanás quanto a gente acha que realmente é. Irmãos, precisamos que o Senhor nos ajude diariamente, enquanto clamamos a Ele por livramento, enquanto pedimos para Ele discernimento, para não cair em tentação. E por que eu falo discernimento? Porque Satanás, ele é astuto. Satanás não é burro, irmãos, ele é inteligente. E ele vai usar das situações que mais te tentam, que mais atraem a sua carne, que mais vão fazer sentido para você, para tentar te derrubar. Se o meu problema, vou te dar um exemplo, se o meu problema era cerveja, não adianta ele colocar uma latinha de Coca-Cola na minha frente. Se o meu problema era, por exemplo, cigarro, não vai adiantar ele fazer um sanduíche de presunto e queijo. Não faz sentido. Mas ele sempre vai maquiar, passar um jequiti no pecado para tentar deixar ele bonito, atraente, que o Silvio Santos não me ouça falando isso. Ah não, o Silvio Santos já morreu, né? Não tem mais como ouvir mesmo. Que o SBT não me ouça falando isso. Ai, ai. Mas Satanás, ele sempre vai maquiar o pecado para que ele não pareça ruim. Ele talvez coloque um disfarce ali, mas o seu final, ele é amargo. Então nós precisamos desse discernimento para conseguir enxergar as armadilhas do inimigo. Tem uma pregação que nós já fiz aqui na igreja, que nós já ouvimos, que é mais esperto que o diabo. Está no YouTube da igreja, ouça essa pregação. Mais esperto que o diabo, vai te abrir os olhos em relação às armadilhas de Satanás. Então, ao contrário,
do que imaginamos, ele sempre vai servir o quê? Uma bandeja de delícias para nós, que vai atrair a nossa carne. Ele não vai colocar para você, na sua frente, um pedaço de defunto. Não, irmãos. Ele vai colocar para você, talvez dentro é uma carne podre, mas por fora vai parecer aquela picanha maravilhosa, assada, sabe, no churrasco. Ele sempre vai tentar maquiar. Então nós precisamos orar e não confiar na nossa força, mas pedir diariamente a Deus que não nos deixe cair em tentação. Se o próprio Jesus disse que devemos orar assim, por que ignorar essa ordem? Por que achar que somos tão fortes assim a ponto de não precisar da ajuda de Deus? Não, eu já estou bem espiritualmente. Eu já estou forte o suficiente. Eu já sou crente há 10 anos, há 15 anos. Não, irmãos. Não somos tão fortes quanto pensamos. Não podemos brincar contra o inimigo. A Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal. Não a enfrentá-la, como se você fosse um vingador da fé. Não. Você deve fugir da aparência do mal. Porque se a gente vacilar, o inimigo sim vai conseguir nos derrubar. E a cada vez que caímos nessas quedas, o processo de se colocar de pé novamente vai se tornando bem mais difícil e bem mais doloroso. A cada queda, se levantar se torna mais difícil. E algumas pessoas já se envolveram tanto nas armadilhas de Satanás, já estão vivendo tão no chão, que não conseguem mais forças para levantar. Já estão totalmente mortas e abatidas no seu pecado. Então, que o Senhor nos ajude a não cair em tentação. Amém? Quero chamar a equipe de louvor aqui novamente. Puderem subir comigo. E agora nós vamos para a nossa conclusão, onde nós podemos aprender que não apenas orar, mas principalmente viver a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou, molda o nosso coração ao coração de Deus. Essa oração do Pai Nosso, ela é um grande desafio para mim e para você como cristãos. Talvez a gente ache ela uma oração bonitinha, né? Vamos orar o Pai Nosso? É tão bonitinho. Vai nas escolas fazer uma oração? Pai Nosso. Vai nos eventos públicos, uma oração? É o Pai Nosso. Como se fosse algo bonito. E ela é uma oração linda, mas ao mesmo tempo ela é uma oração desafiadora, você viu? Uma oração que vai mexer com as nossas estruturas e vai exigir de nós fazer coisas que a gente não vai gostar de fazer, que a gente não vai querer fazer, mas que precisamos, porque é assim que Jesus nos ensinou. Então essa é uma revolução espiritual que começa de joelhos dobrados e termina com um coração transformado. E quanto mais eu e você oramos corretamente, menos pedimos para Deus fazer a nossa vontade, porque mais a gente vai entendendo que a sua vontade é muito melhor do que a nossa. E eu deixei aqui para você um resumo de como e por que orar de acordo com o que Cristo nos ensinou. Primeiro, no versículo 9, ele nos ensina a orar com o coração centrado na glória de Deus, reconhecendo quem Ele é, a sua majestade, reconhecendo que Ele é o centro e o motivo de todas as coisas. No versículo 10, nós aprendemos que nós precisamos pedir para sermos cada vez mais dependentes da sua vontade. Já no versículo 11, aprendemos que precisamos confiar na sua provisão. No 12, que devemos reconhecer a nossa necessidade de perdoar. E por fim, no 13, que precisamos buscar pela santificação contínua da nossa vida. Então, que eu e você possamos viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Amém, igreja? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos.